Capítulo 3º. Do processo disciplinar. Artigo 36. O processo disciplinar compreende as seguintes fases. Inciso 1º. Instauração, com o recebimento da denúncia, ou por deliberação do Conselho de Ética. Inciso 2º. Inquérito administrativo, que abrange instrução, defesa e relatório, e inciso 3º. Julgamento. Artigo 37. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 dias, contados de sua instauração, admitida prorrogação por igual período, quando as circunstâncias a exigirem. Seção 1ª. Do inquérito. Artigo 38. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Artigo 39. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça informativa da instrução. Parágrafo único. Na hipótese de o parecer da sindicância concluir que a infração se capitula como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. Artigo 40. Na fase do inquérito, o Conselho promoverá tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas, recorrendo, se necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Artigo 41. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo, pessoalmente ou por intermédio de procurador, de arrolar e reinquirir testemunhas, de produzir provas e contraprovas, e de formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. Parágrafo 1º. O presidente do Conselho poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Parágrafo 2º. Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. Artigo 42. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente do Conselho, devendo a segunda via, com a ciência posta pelo interessado, ser anexada aos autos. Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição, em que se encontrar lotado, com indicação do dia e hora marcados para a inquirição. Artigo 43. O depoimento será prestado oralmente, e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo 1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente. Parágrafo 2º. As hipóteses de depoimentos contraditórios, ou que se infirmem, proceder-se-á a acariação entre os depoentes. Artigo 44. Concluída a inquirição das testemunhas, o Conselho promoverá o interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos nos artigos 40 e 41. Parágrafo 1º. No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e, sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acariação entre eles. Parágrafo 2º. O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, reinquiri-las, por intermédio do presidente do Conselho. Artigo 45. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, o Conselho proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe, pelo menos, um médico psiquiatra. Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo principal, após expedição do laudo pericial.
Artigo 46. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indicação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. Parágrafo 1º. O indicado será citado por mandado, expedido pelo presidente do Conselho, para apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias, assegurando-lhe vista do processo na repartição. Parágrafo 2º. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 dias. Parágrafo 3º. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências reputadas indispensáveis. Parágrafo 4º. No caso de recusa do indiciado em apor sua ciência na cópia da citação, o prazo para a defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo servidor encarregado de fazer a citação, com a assinatura de 2 testemunhas. Artigo 47. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar ao Conselho o lugar onde poderá ser encontrado. Artigo 48. Achando-se o indiciado em lugar incerto, e não sabido, será citado por edital, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, e em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido, para apresentação de defesa. Artigo 49. Considerar-se-á rével o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. Parágrafo 1º. A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo, e remeterá o prazo para a defesa. Parágrafo 2º. Para defender o indiciado rével, o presidente do Conselho designará um servidor como defensor dativo, ocupante de cargo de nível igual ou superior ao do indiciado. Artigo 50. Apreciada a defesa, o relator designado elaborará relatório minucioso, no qual resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar sua convicção. Parágrafo 1º. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. Parágrafo 2º. Reconhecida a responsabilidade do servidor, o relator indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes.